E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre 4 assuntos muito interessantes. O tema do vídeo hoje é autossabotagem. Pessoal, eu quero que vocês entendam que nós todos temos comportamentos autodestrutivos em diversas áreas. Só que a gente não observa esses comportamentos, a gente não dá devida importância para esses comportamentos. E eu quero que você tenha paciência e assiste esse vídeo até o final, pois o foco do vídeo é uma aula que vai te ensinar a você, pelo menos, ter um pouco mais de conhecimento para você poder não se sabotar em algumas áreas da sua vida. E quando a gente fala de autossabotagem, pessoal, a gente está falando daquilo que faz a gente ser teimoso com nós mesmos. Então, tenha paciência e assista o vídeo até o final. Pessoal, o foco hoje a gente vai totalmente em autossabotagem, certo? Só que a gente vai ter 3 tópicos muito interessantes dentro dessa aula. O primeiro, elevação de consciência. A gente tem que dar a devida importância às nossas tendências autodestrutivas e buscar um desenvolvimento de autoconhecimento para destruir esse ciclo de autossabotagem. Outro tema que a gente vai falar sobre aqui são as estratégias de autorreflexão, para a gente aprender a observar o que está acontecendo de errado com a gente, para a gente conseguir retomar o controle da nossa vida e conseguir administrar a nossa vida de forma eficiente. Transformação pessoal. A gente vai buscar que você faça, que você perceba que você pode explorar muito mais do que só essa visão que você tem sobre você. Isso não é você. Isso é só o seu agora. Grava isso na sua cabeça. Sucesso. Pessoal, eu tenho certeza que se você pega o conhecimento e aplica, não tem como não dar resultado. Se tem uma coisa que é mais matemática nesse universo, é o resultado. Não se questiona resultado, tá? Então vamos lá, pessoal. Começando. Hoje a gente vai falar agora sobre as estratégias sobre superação e autossabotagem. Primeira coisa. Vamos supor o seguinte, que você nunca teve dinheiro, muito dinheiro, em abundância. Tipo, vamos supor que você ganha, 2 salários mínimos e você passa a ganhar, 10, 12 salários mínimos. Você começa a ganhar 20 mil, 30 mil por mês. Cara, quando você tinha ganhando ali seus 2 salários mínimos por mês, você tinha um nível de consciência. Só que a partir do momento que você entra em um outro nível, que isso é natural na sua vida, isso acontece, você passa a observar o mundo de uma outra forma. Tipo, todas as pessoas estão vivendo as suas vidas agora. Só que quando muda uma coisa significativamente na vida dessas pessoas, elas entendem um outro lado sobre elas. Por isso que agora é que eu quero que você reflita na autoconsciência, tá? Autoconsciência. Gravem isso na cabeça de vocês. A autoconsciência busca fazer com que você se conheça melhor e perceba os seus comportamentos destrutivos. Por exemplo, o exemplo do dinheiro é o mesmo exemplo que eu vou dar agora. Se você ganhava 2 salários mínimos e passa a ganhar muito mais, você vai ver que você vai começar a se comportar diferente, porque o fato de você ter ganhado mais dinheiro faz com que você intuitivamente queira se comportar de uma determinada forma diferente na qual você desconhece. Então, por exemplo, você com pouco dinheiro, você não compraria, cigarro, você não compraria cerveja, você não beberia em excesso guaraná, essas coisas, refrigerante, sabe? Você não comeria besteira em excesso, sabe? Enquanto quando você ganha dinheiro, muito dinheiro, você acaba esbanjando e usando de todo aquele recurso para se auto-sabotar, consumindo drogas e drogas em formas de alimento, né? Que são esses fast foods. Queira ou você não, né? Então, quando a gente entende que se a gente expor do confortável por desconfortável, ou seja, sair da minha zona de conforto e passar para uma outra percepção das coisas,
isso em um exemplo mais prático, você ganhar mais dinheiro, ou você sair da casa dos seus pais, ou você morar em outra cidade, a partir do momento que você faz isso, você está explorando um outro lado, não só da sua vida externa, mas da sua vida interna. Porque a partir do momento que você explora um lugar que você não conhece, todas as coisas que acontecerão com você, as suas percepções do como você vai lidar com aquele novo ambiente, com aquele novo momento, vão surgir de formas inconscientes, ou seja, são comportamentos que estavam dentro de você, ou seja, são coisas que já estão programadas, guardadas em você. Então, tudo aquilo que mostra quando você está sobre um contexto, uma situação diferente, aquilo ali vai mostrar muito mais sobre as suas autodestruição, sobre a sua autossabotagem, sobre seus comportamentos, sobre suas sombras, né? O seu eu mais obscuro, né? Vamos supor assim. É aquele lado que você sabe que você comete aquele erro e não faz nada para mudar. Isso é autoconsciência. Autoconsciência, pessoal, em resumindo aqui, já para a gente passar para o próximo tópico, é você explorar um novo contexto na sua vida só para você observar até onde você vai. Entendeu? Então, por exemplo, sei lá, eu quero fazer regime. Cara, você sabe que você vai entrar em abstinência. Você sabe disso. Vai ser difícil você tirar o açúcar de uma vez, entendeu? É difícil, não é fácil. Só que o que você faz... Pensa, eu não sei se você já testou isso na sua vida, mas pensa. O que você faz quando você para de tomar açúcar? Você decidiu, vou parar de tomar açúcar. Aí você para. 3 dias depois, você faz alguma coisa acontece com a sua vida de forma inconsciente, o café tá ali na sua frente com açúcar e você já tá bebendo. Tipo, o teu corpo inconsciente, ele se comporta de uma forma que leva você a se auto-sabotar de novo. E é esse comportamento que você tem que observar. Porque se você não observar isso, você não consegue mudar. Entendeu? Então vamos lá. Próxima coisa. Ação corajosa. Você tem que enfrentar essas sombras. Você tem que olhar para o seu comportamento destrutivo não só como algo sem importância. Porque você, cara, a gente está falando não das pessoas, a gente está falando de você. Esse conteúdo é diretamente para você. Ou seja, cada um está ouvindo de uma forma e está se colocando nos contextos de suas vidas. Então eu quero que você olhe para suas feridas, para suas sombras e se auto-observa e vê o que você está errando. Porque para você mudar, você precisa ter uma ação corajosa. Você precisa ser corajoso, audacioso. Você precisa entender os mecanismos seu, pessoal, que você se leva à autodestruição. Por exemplo, masturbação. Cara, 90% das pessoas, dos homens, né, se masturbam. 90%. Ah, Júlio, mas se masturbar é normal. Sim, é uma prática, faz tempo que isso existe. Não é natural, mas faz tempo que isso já está implementado na humanidade. Mas, quando você se masturba com pornografia, é aí que acontece a desgraça. Entendeu? Por quê? Porque a pornografia, ela destrói o seu cérebro. Existem várias comprovações que dizem que não, mas você precisa entender, pessoal, que a Matrix, ela controla a mídia, ela compra os médicos, ela compra os jornalistas, ela compra um monte de gente que você nem tem noção e eles se manipulam sem você saber. Porque todo mundo é comprado. Pessoal, quem tem dinheiro nesse mundo faz o que quiser, compra qualquer pessoa, queira ou não queira. O dinheiro predomina nesse mundo. Ele manda em tudo, tá? Então vamos lá. Para você se autoconhecer e ter coragem, você primeiro precisa dar o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Você já sabe qual que é o seu ciclo de autossabotagem. Você já sabe qual que é o seu problema de autossabotagem. Você só não faz nada para mudar. O que você deveria fazer, de fato? Você deveria pegar um comportamento que você quer resolver, vamos supor, dar o exemplo de masturbação. O que te leva a se masturbar? Entendeu? O que te leva? Existe uma estratégia que é a seguinte. Você precisa se auto-observar
e ver, beleza, o que eu faço quando eu paro de fazer esse vício? Né? Vamos chamar de vício, porque é o vício que leva ao ciclo de autossabotagem. Né? Basicamente, o vício ele leva a uma autossabotagem inconsciente. O que o vício faz com a pessoa? Ele faz de alguma forma, o seu corpo se movimenta para que você haja de acordo com aquilo que te leva ao seu vício, basicamente. Então, se você gosta de se masturbar, um gatilho é de se masturbar com pornografia, tá, pessoal? Se você gosta de fazer isso, você vai perceber que é o gatilho que faz você fazer isso. Então, qual que é o gatilho? É você parar e se questionar, é um processo de autoobservação. Ei, você vai precisar olhar para você, sentar a bunda, porque não existe milagre, é uma autoobservação, ninguém vai resolver esse teu vício, entendeu? É só você, então presta atenção no que eu tô falando. Você vai ter que fazer o seguinte, sentar, ver o seu vício e se auto-observar e pensar, cara, beleza, o que eu acabo fazendo que me leva de novo a esse vício? O que me faz me masturbar toda hora? Vou dar um exemplo. Um gatilho comum nesse vício é quando você fica sozinho no quarto. Sei lá, do nada tem um monte de gente na sua casa e depois todo mundo sai, aí você tá no quarto sozinho, aí sua mente já começa a ficar engatilhada, já começa a criar um monte de coisas, um monte de coisa, um monte de coisa. Quando você se vê, você tá lá se masturbando, sem você perceber. Sem você perceber. Então, o que você precisa fazer nesse contexto? Observar os gatilhos e mudar os comportamentos. Ou seja, se você fica no seu quarto, toda hora que você vai embora, você fica no seu quarto. Ai, desculpa, pessoal, soluço aqui. Você fica no seu quarto. E aí o gatilho ali aparece. O que é o correto a se fazer? É você, nesse horário que geralmente acontece aquelas coisas, é você sair do quarto e fazer outra coisa, vai caminhar. Você não vai se masturbar na rua, certo? Então você vai conseguir se conter o seu vício. Então quando você voltar para casa, vai ter pessoas na sua casa e você não vai cair na autossabotagem se masturbando de novo. Isso é um exemplo básico. O que você precisa fazer agora é colocar no seu contexto para você entender o que você precisa fazer para poder melhorar, entendeu? Então vamos lá. Depois que você fez isso, você vai criar hipóteses. Você vai criar hipóteses. O que são essas hipóteses? São possibilidades de eu conseguir alternativas para me desviar daquele vício, entendeu? Porque, pessoal, é muito engraçado, mas todo mundo sabe como resolver os seus próprios problemas. Só que as pessoas não tomam atitude. Então o meu papel aqui é falar e repetir mais uma vez aquele pensamento que já fica na sua cabeça. Entende? Então, vamos lá. Você cria hipóteses de como você vai traçar esse plano para você sair desse vício. O que eu preciso fazer? Jânio, eu preciso sair do quarto, horário X. Eu preciso caminhar quando eu sair do quarto, porque se eu voltar eu vou recair. E se eu quiser sair do vício, eu vou ter que fazer exercício físico, vou ter que estimular a minha energia que fica guardada para que não me dê excesso de vontade de me masturbar usando pornografia. Entendeu? Então é uma autoobservação. Quando você olha os seus comportamentos, você automaticamente percebe que você está se auto-sabotando. Pessoal, é uma auto-observação. Todo mundo sabe as soluções de alguns problemas, para não falar todos, né? Porque é muita idiotice minha falar todos os problemas. Eu não vou falar de forma genérica, né? Então é isso, pessoal. Aplique isso na sua vida. Crie essas hipóteses, crie essas possibilidades, se auto-observa, vê qual que é o problema e, cara, senta e se concentra em criar soluções nisso. Porque não é um processo mágico, as coisas não vão acontecer de ai, ponto, caiu do céu. Não, você vai criar. E é só criando e fazendo que vai mudar as coisas. Você não vai se mover do seu corpo sem que você coloque um pé e o outro para você
ultrapassar aquele lugar que você estava antes. Então, cara, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou, fala sobre os seus problemas que a gente pode tentar resolver pelo comentário também, ver viabilidades, formas e alternativas de soluções possíveis para esse problema. Porque eu sei, pessoal, todo mundo que carrega um problema leva para si esse problema de forma muito séria. Por mais que seu problema seja pequeno para mim, ele não é pequeno para você. Pessoal, espero vocês no próximo vídeo. Fui. Segue firme na Matrix.